O TDAH, que começa a vencer na vida, ele é um herói de si mesmo, porque ele lida com seus problemas que não desaparecem. O medicamento alivia temporariamente alguns desses sintomas. Muitos dos que estão assistindo aqui podem falar isso. Quando eu comecei o tratamento com o medicamento, a primeira semana foi lindo, cara. Imediatamente eu tinha o meu controle sobre mim mesmo, sobre meus impulsos e tudo. Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é, só pra não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. Com relação ao TDAH e as dificuldades naturais do TDAH, isso eu estava até conversando com o meu psiquiatra outro dia e ele concordou comigo. As pessoas que têm TDAH, elas têm as suas dificuldades naturais que atrapalham todo dia. Ela quer abrir o livro. A criança que vai para a escola, ela abre o livro de matemática na página 20, no comecinho da aula. Mas para aí. Então ela vai, ela para, ela começa a rabiscar, desenha em volta do livro, não copia, ou ela começa a copiar como eu fazia. Copiava o cabeçalho, né? Escrevia e parava ali. Porque eu preferia simplesmente começar a desenhar ali. A letra A final, ela já virava uma rodinha de um carro Fórmula 1 que eu ia desenhar ali. E isso era tão terrível que eu tentava voltar para copiar do quadro. Na época você sabia que tinha isso? Não sabia. Isso aí foi da alfabetização, assim, no comecinho. Com 8 anos já saiu o diagnóstico, mas mesmo o diagnóstico naquela época, início dos anos 90, ele era simplesmente engavetado. Beleza, eu tenho esse diagnóstico, o que eu faço com isso? Era Nada. precário, né? Precário demais. Como é que era o tratamento medicamentoso nessa época? Existia as opções? Cara, existia, Ritalina, mas só, era né? pouco divulgado também. Era só Ritalina, né? Ritalina, o Vivance veio depois e tudo. Ritalinazinha de 10, hoje em dia tem LA e tudo conserta. Mas o negócio do foco atencional realmente era um problema. Quando você é adulto e você amadurece, geralmente a questão da hiperatividade reduz um pouco. Porque você amadurece o córtex pré-frontal e aí aquilo dá um gás em você, você consegue ter um pouco mais de controle sobre os seus impulsos. Mas ainda o freio social, memorização de regras sociais, isso daí é muito prejudicado também. Mas uma coisa que eu estava conversando com o meu psiquiatra, que ele concordou comigo, o TDAH, que começa a vencer na vida, ele é um herói de si mesmo, porque ele lida com seus problemas que não desaparecem. O medicamento, ele alivia temporariamente alguns desses sintomas. E às vezes é um temporário quase parecido com essa questão de você estar depletando a questão dos neurônios receptores de uma determinada substância. Já falou da dopamina e tudo. Por quê? Muitos dos que estão assistindo aqui podem falar isso. Pô, quando eu comecei o tratamento com medicamento, cara, a primeira semana foi lindo, cara. Imediatamente eu tinha o meu livre-arbítrio, meu controle sobre mim mesmo, sobre meus impulsos e tudo. E aí, com o passar do tempo, isso foi meio que sumindo. Dessensibiliza. Dessensibiliza. A pessoa com TDAH, que ela consegue começar a vencer, ela cria estratégias do seguinte. É um cérebro que utiliza a sua neuroplasticidade, porque ela não desaparece no TDAH. Nós temos uma mente degradê. Todos nós temos algum nível de ansiedade, algum nível de desatenção, etc. Só que aí, com determinados transtornos, aquilo é muito maior. E mais presente, e mais frequente. Mas o que acontece? Essa neuroplasticidade, ela entra em cenário do seguinte sentido. É o rio que contorna as pedras. Você aprende a lidar, a sair das suas situações difíceis, das suas dificuldades de você abrir o livro, porque, por exemplo, um truque que eu faço, eu abro meus livros com a boa vontade de ler, só que diferente de uma colega que eu tinha no banco, que ela, numa sentada, ela lia um livro desse tamanho, uma noite inteira, sei lá, eu não consigo fazer isso. Então, qual o macete? Eu leio o primeiro capítulo. Gostei mais ou menos? Vou pro capítulo 3, porque o título parece mais interessante. Aos poucos, eu vou lendo o livro inteiro, de cabo a rabo, mas nunca seguindo, se eu seguir a ordem, eu paro no capítulo 2, porque o capítulo 2 é um saco. Então, às vezes eu li o capítulo 1, 3, 4, 5, que é o final, mas o 2 eu deixo porque o 2 eu não consigo me conectar. O TDAH que não tem essa consciência, que não desenvolveu esse truque, essa questão neuroplasticidade de se desenvolver, ele fica à mercê dessas dificuldades. Então, por exemplo, algumas pessoas conseguem vencer na vida, apesar do TDAH. Muitas pessoas falam que é um superpoder e tudo, eu discordo completamente. Mas são pessoas que conseguem lidar, driblar suas dificuldades, apesar de tudo tá jogando contra você. Então, por isso que tem uma corrente aí, tem uma charge aí que fala TDAH seria uma Ferrari com freio de Fusca. Tem várias interpretações para isso. A minha interpretação é a Ferrari. Você é um canhão, você é um monstro, você é hiper inteligente, mas tem um freio de Fusca. Eu falei, cara, uma Ferrari com freio de Fusca ou sem freio continua sendo um carro disfuncional que não pode passar de 20 por hora. Porque na primeira curva fechada ele pega o poste. Então, a questão é o seguinte. Todos nós somos inteligentes. Todos nós podemos chegar em algum local. Agora, nós temos um atrapalho dentro de nós, que é a questão do TDAH. Eu dissocio. Você pode ser uma pessoa muito inteligente e ter TDAH. Você pode ser uma pessoa com inteligência mediana ou até baixa e ter TDAH. O que vai dificultar ainda mais a sua vida. Agora, essas pessoas que conseguem decolar na vida, apesar do TDAH, dessa mochila de pedras que você carrega,
São pessoas que conseguem, de alguma forma, modular o seu ambiente, de alguma forma, entender essa sua neuroplasticidade, seja por sorte, ou seja porque alguém ensinou, o cara se autodesenvolveu e consegue superar. Agora, não significa que você é naturalmente uma pessoa super inteligente. Eu pego, por exemplo, um outro exemplo, nessa mesma linha de raciocínio, um cara que é viciado em drogas e um cara que é ultramaratonista e workaholic, que ganha 100 mil reais por mês. Virtualmente falando, dois operam no mesmo sistema. Sistema obsessivo-compulsivo. Só que um deles foi para um lado totalmente disfuncional e o outro foi para um lado mega funcional. Por quê? Não sabemos. Às vezes o cara teve sorte, alguém ensinou ele, falou, pega isso daqui, vai para esse lado que você vai se dar bem, eu vi que você gosta de não sei o quê, vai para esse outro lado, vai para o quê. A minha visão, cara, assim, sobre transtornos, sobre comportamento, ela é exatamente essa, assim, ela é pautada qual o ambiente que aquele traço comportamental floresceu. Exato. Pode ser absolutamente disfuncional, ou pode ser relativamente funcional ou muito funcional.